Oi, tudo bom? Voltando, né, novamente para a nossa aula de português de hoje. Vamos falar sobre dois textos, né, dois gêneros textuais que tem no capítulo 3 de vocês, que é a leitura 1 e leitura 2, que um é o texto expositivo e o outro é a reportagem, tá bom? Então vamos lá. Então, capítulo 3, leitura 1, breve história do trabalho, página 58. Ó, a gente vai falar de um texto expositivo. O que significa isso, né? Texto expositivo é um texto que tem a intenção de dar os fatos reais para o autor. A pessoa que escreve um texto expositivo, ela tem que ter um conhecimento muito grande na área onde ela está pesquisando, porque todas as informações elas são reais, tá? Não é um texto fictício, não é uma história criada, inventada. Então, essa história ela tem que ser o mais real possível e não pode expressar a opinião do autor, ou seja, de quem está escrevendo a história. Então, página 58, vamos fazer a leitura. Breve história do trabalho. No início, o trabalho era uma questão de sobrevivência. Caçar e coletar, enfim, obter comida, era a tarefa do homem para manter-se vivo e preservar a espécie. As necessidades começaram a mudar com a agricultura. O homem passou a se estabelecer numa região definida, parando de se deslocar de um lugar para o outro. Com a agricultura, foi possível acumular riquezas, multiplicando os alimentos. Assim que as primeiras sociedades começaram a se formar, surgiu o sistema de troca, ou escambo. O trabalho era pago com moradias, com mercadorias, e esse foi o início do que hoje se chama comércio. Uma coisa leva a outra. A pirâmide social começou a se formar e os menos favorecidos trabalhavam sem remuneração e ganhavam, em troca, alimentação e um lugar para morar. Surgem os artesãos. Com poucas ferramentas, energia humana, hidráulica e animal, criavam produtos manufaturados, ou seja, sem o uso de máquinas. O artesão trabalhava sozinho ou se unia a grupos para dividir as etapas da produção. O processo de manufatura foi ficando mais elaborado e houve a necessidade de se criar uma moeda. O trabalho ganhou novo valor. O trabalho formal veio com a industrialização, a partir do século XVIII, com as tarefas definidas e remuneração ao trabalhador. Por volta de 1850, a Revolução Industrial estava no auge. A Inglaterra começou a produzir e a exportar em grande quantidade vários tipos de tecidos. O contrato de trabalho, com regras, direitos e deveres entre patrões e empregados, surgiu no século XX. A partir daí, os trabalhadores foram classificados por funções, cargos e salários. Para trabalhar na indústria, o agricultor ou o trabalhador doméstico não precisava de conhecimentos específicos, pois o trabalho era mecânico e mais simples de executar. Atualmente, para mudar de um trabalho para outro, o empregado precisa mostrar que tem competência e habilidade, ou seja, que tem conhecimento específico para tal função. Ainda sem uma escala definida de valores, o conhecimento é a nova moeda de troca na era chamada de informação. Tanto que hoje existe o capital intelectual, que quer dizer conhecimento, experiência e especialização. Então, esse foi o textinho, vocês vão fazer os exercícios referentes a ele. Se vocês não entenderem o texto todo, leiam mais uma vez, porque é assim que a gente faz, tá bom? Lê até entender tudo bonitinho. E fazendo a interpretação do texto nos exercícios, vocês vão entender melhor do que está se tratando. O próximo texto, gente, é a reportagem. Então, o que é reportagem? Reportagem é um texto jornalístico. Texto jornalístico, ele pode ser de diversas fontes. Aqui tá vendo a imagem que tem? Tem um jornalzinho, tem antena, ou seja, transmitindo para TV, internet, rádio, tá vendo? Então, reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto. Ela é vinculada a revistas, jornais impressos, sites, blogs, programas jornalísticos de TV e de rádio. E apresenta título, linha fina e geralmente intertítulos e o nome do seu autor. A gente vai conhecer
cada uma dessas coisinhas agora, tá? Lá na página 65. Então, ó, na página 65 tinha um texto bem legal falando as melhores profissões do mundo. Era separado em várias categorias. A primeira falava, ó, as mais bizarras. Aqui, ó, é aquela linha fina que estava falando lá no início, que é um resumo do texto, né? Então, ó, as mais bizarras, atividades que você nunca imaginou que alguém poderia te pagar para fazer. Ó, escultor de Lego, formação exigida nenhuma. Então, ó, uma profissão que onde é o montador profissional de modelos para empresas de blocos coloridos. Ó, o Lego contrata pessoas que se dedicam a criar e dar vida a cidades, castelos, personagens, entre outras figuras. Então, nesse criador aqui, escultor de Lego, é a pessoa que vai pensar, que vai ter uma ideia de uma nova cidade, alguma coisa para se construir. Então, é muita criatividade, né? Então, uma função que depende da pessoa ser muito criativa. Testador de toboágua, olha lá. Formação exigida, nenhuma, ou seja, não precisa ter nenhuma faculdade para isso. Uma carreira cheia de altos e baixos. Apesar de divertido, o serviço requer um olhar afiado para os detalhes. É necessário avaliar quanta água circula no brinquedo, a velocidade, a segurança, como é a chegada e o salário, ó, até que é bem alto, hein? Tô passada. Depois, testador de videogame profissional. Ó, é preciso programação e design, ou seja, são faculdades, né? Tem que ter uma faculdade que habilite a pessoa a ser programador e o web designer também. Porque a pessoa vai criar novos jogos, né? Então, quem diria explorar os mundos virtuais poderia se tornar uma profissão, mas é. Então, ó, o testador identifica possíveis erros. Então, ele vai chegar até a última fase dos jogos, né? Então, ele vai identificar se tem algum erro, se está muito fácil, ou algum problema que tenha no jogo. E também vai dar a possibilidade ali de dar um relatório sobre aquilo, né? Vai ter as profissões do futuro, ou seja, nem tudo que é importante hoje será daqui a alguns anos. Vale a pena saber quais áreas vão precisar de profissionais. Então, ó, gerente agrícola. Então, melhores universidades, ou seja, significa as faculdades aonde você vai poder fazer vai poder ter essa formação. A agricultura está cada vez mais moderna, usando tecnologia avançada para produzir alimentos. Então, o gerente agrícola é o profissional que vai justamente liderar ali uma equipe, né, onde vai ter toda a administração referente a uma plantação, a uma fazenda, a uma produção, né, enfim. Biomédico, olha, isso aqui está super na moda agora, mas não é só moda, é uma profissão extremamente importante. Hoje, com todo esse problema do coronavírus, né, do Covid-19, as pesquisas estão sendo feitas justamente por esses profissionais, tá? Entre outras áreas também, mas os biomédicos estão atuando muito ativamente nesse ramo. Então, ó, pesquisador especializado em verificar, né, doenças causadas por micro-organismos, trabalham na indústria farmacêutica e fazem as pesquisas, ó, Zika, dengue, H1N1 e agora com o nosso Covid-19. E as profissões que são as mais felizes, né? Então, temos bombeiros. Por que bombeiro é uma profissão feliz? Aqui no texto ele fala que ele salva pessoas, né? Então, o fato de você ajudar uma pessoa, salvar a pessoa de uma situação difícil, seja fogo, ou altura, ou qualquer outra situação extrema, é muito gratificante, né? Então, os bombeiros, assim, apesar da dificuldade de uma profissão de risco, é uma profissão também muito gratificante. Fisioterapeuta, por quê? Fisioterapeutas são pessoas que cuidam de pacientes que têm alguma lesão ou nos ossos, nos músculos, né? Ali uma lesão neurológica causada por algum acidente, alguma coisa assim. E eles ajudam a pessoa a se reabilitar, voltar a andar, voltar a mexer com algum dos membros do corpo que esteja, né, danificado, que esteja com alguma dificuldade.
após uma cirurgia, por exemplo. Então, também é uma profissão muito gratificante porque você vai ajudar a pessoa a voltar à normalidade da vida dela, depois de um acidente, de uma fase difícil, tá bom? E é isso, meus lindos, ó, páginas para fazer desses 2 textos, vocês vão ler novamente em casa, vão fazer os exercícios e em um outro momento eu vou postar uma videoaula novamente para que a gente possa corrigir todos eles, tá bom? Olha, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.